Olá, gente, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui no nosso YouTube para trazer para vocês a nossa aula, né, da semana. É uma questão que nós vamos passar a se adaptar, pelo menos é a minha intenção, né, que seja feita uma modificação na nossa forma de estudar, né? Então, vamos ter aí durante a semana explicações mais esclarecedoras sobre como é que vai ser essa mudança, mas basicamente as aulas de conteúdo, né, a gente vai dividir as nossas aulas entre aulas de conteúdo e aulas de interação. Então, vai existir esse momento aqui em que eu vou passar o conteúdo para vocês de uma forma bem mais direta, em que eu não vou ter preocupações com outras coisas que não seja passar o conteúdo, né? Então, não vão existir interrupções, por exemplo, né? Principalmente interrupções indesejadas. E nas nossas reuniões pelo Google Meet, na verdade, as reuniões pelo Meet vão ficar sendo reuniões de orientação. Então, eu vou ficar disponível em um horário, né, uma aula, né, um horário lá, e vocês vão entrar para tirar dúvidas. Né? Então, muita coisa que vocês às vezes me perguntam fora de horário, né, que vão lá no meu privado, no WhatsApp, vai existir um horário semanal para que essas dúvidas sejam tiradas. Né? Então, vocês vão ter que passar a se acostumar a pegar esse horário e nesse horário vir tirar as dúvidas, né? Dúvidas sobre atividade, dúvida que ficou das aulas, dúvidas sobre como é que vai ser um trabalho, uma tarefa, sobre como é que é nota, tirei tanto, queria entender por que eu tirei tanto. Tudo isso vai ter o horário específico que eu vou entrar, vou aparecer lá para vocês e vocês vão entrando e tirando as dúvidas, né? Não é uma coisa que é para todo mundo entrar ao mesmo tempo, né? A ideia seria que você entrando à medida que vai ter dúvida. Se todo mundo tem dúvida, se todo mundo tem uma mesma dúvida, tudo bem, pode entrar todo mundo, mas a ideia é que seja uma coisa para que vocês usem para tirar essas dúvidas, né? Então, é um horário específico que eu vou delimitar junto com a direção para a gente ter esses dois momentos. Então, vai existir um momento de aula, um momento de interação e tirar dúvidas, qualquer coisa assim. Né? Conversar, tirar dúvidas. Né? E a aula vai ser por esse formato aqui sempre. Né? Eu acho que dessa forma fica melhor no sentido de que para os que não têm acesso ao Google Meeting, né? Aqueles que não têm condição de estar ali naquele horário, né? Ou porque tem outro irmão que assiste aula no mesmo horário, ou porque acabou a internet naquele momento, a internet está ruim, está chovendo, não vou conseguir, para que a gente supere isso, né? Para que a gente não tenha mais esse problema, para que vocês possam assistir ao momento que vocês quiserem a aula. Essa foi a minha resposta a essa problemática. Então, enfim, vai ser um momento de adaptação, vai ser complicado pra caramba, mas eu acredito que, acho que até o meio do ano a gente tem se acostumado a isso, né? Caso não volte às aulas presenciais. Mas então, dado essa grande introdução, vamos para a nossa aula de hoje. Na aula passada, que também foi por aqui pelo YouTube, eu falava sobre o renascimento cultural. Aquele movimento do século XV ao século XVI, e aqui eu já pulei para o iluminismo, né, para outro movimento cultural. Né? Então a gente sai do século XVI, pula o século XVII e chega até o século XVIII. Então, por que, então, professora, você falou de renascimento? Né? Porque tem tudo a ver o renascimento com o iluminismo. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, primeiro, eu quis falar de renascimento porque não tinha sentido para mim, vocês viram muito pouco conteúdo do 7º ano passado. Né? Então, eu tinha que trazer pelo menos alguma coisa do 7º ano e eu escolhi falar de renascimento porque eu acho que é um dos assuntos do 7º ano assim, mais importantes de todos, que, enfim, a pessoa precisa conhecer esses assuntos. Então, eu trouxe. Mas agora vamos entrar no nosso conteúdo, o primeiro conteúdo do 8º ano, que é o conteúdo sobre iluminismo. Então, vamos lá, né? O movimento iluminista. Então, primeiramente,
a primeira questão é por que estudar o iluminismo? Basicamente, existem muitos motivos por trás disso, mas aí eu coloquei 3 motivos principais. O primeiro deles é preciso estudar o iluminismo para poder entender os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais que impactaram o século XVIII. Sem estudar o iluminismo, você não entende nada do que rolou nesse século. Você não entende, sobretudo, a independência dos Estados Unidos, que foi diretamente relacionada ao iluminismo, a Revolução Francesa, que é um enorme acontecimento do século XVIII, que influenciou, que alterou os rumos da história. Você não entende se você não entender o que é iluminismo. E movimentos que afetaram até a história do Brasil, movimentos de independência, que gritavam por independência no Brasil, também foram influenciados pelo iluminismo. Então, primeiramente, você precisa entender o iluminismo para entender outras coisas, aquele tipo de assunto que a importância dele se dá justamente porque ele é a causa, ele é uma das causas que leva a outros processos, a outras situações. Então, você precisa entender ele para entender lá na frente aqueles assuntos, e eu sempre vou estar retrazendo, vou estar puxando de volta vocês para lembrar do iluminismo quando eu estiver falando deles. E as ideias desse movimento, além de tudo isso, eu acho que esse é o mais importante, esses 2 primeiros fatores que eu elenquei aqui, o de cima e o de baixo, eles têm a ver com os nossos estudos de história. Para estudar história, você precisa estudar as coisas em uma certa ordem. Mas esse último assunto aqui, essa última razão para estudar o iluminismo aqui, que são as ideias desse movimento, vão estar presentes na nossa sociedade até hoje. É o motivo mais importante. Então, é importante estudar o iluminismo para entender os assuntos que a gente vai estudar de história pelo menos durante esse primeiro e segundo bimestre, é importante. Mas também porque o iluminismo vai influenciar de forma bastante profunda a sociedade que nós temos hoje. Sobretudo no quê? Na política, na economia e nas ciências, de uma forma muito profunda nas ciências. Todas as ciências, das ciências humanas às ciências exatas, vão ser muito influenciadas pelo movimento do iluminismo. Então vamos lá. O que foi então o iluminismo, para começo de conversa? De uma forma bem resumida, o iluminismo foi um movimento intelectual surgido na Europa no século XVIII. E o que é o século XVIII? De forma para que vocês entendam os anos, que a gente vai falar. O século XVIII são os anos, que duram, são os anos que se passam ali nos 1700. Então, 17 mais 1, que a gente faz para a contagem dos séculos, dá 18. Então, os 1700 são os anos do século XVIII. 1701, 1702, 3, 4, enfim, até virar para os 1800, que é o século XIX. Então, basicamente, para a gente entender onde é que a gente está de forma no tempo, Então, estamos aqui no século XVIII, os anos de 1700, e eles são, esses anos, na verdade, esse movimento intelectual dos 1700, do século XVIII, vão se chamar assim porque eles acreditavam que através da razão seria possível iluminar a sociedade, levando a um futuro de prosperidade e felicidade. Então, é por isso que eles chamavam de iluministas. Então, nesse sentido, a palavra iluminar, luz, iluminismo e iluministas tem a ver, é usado aqui como uma metáfora para a razão. Então, razão igual a luz. Então, os iluministas são aqueles que acreditam que a razão é a luz que vai iluminar, que vai trazer a prosperidade para a sociedade. Então, razão igual a luz, luz igual a razão para os iluministas. Então, mas antes da gente partir para outras discussões, o que é então a razão? Já que a razão é tão importante para os iluministas, já que a razão é essa luz que vai iluminar, o que é a razão para os iluministas? A razão, de uma forma, definindo de uma forma mais geral, é a capacidade de resolver alguma coisa através do raciocínio, da inteligência. É a aptidão para raciocinar, para compreender, para julgar
todo indivíduo é dotado ou faz uso da razão. Para os iluministas, a razão era a qualidade de observar a realidade ao seu redor e apresentar soluções baseadas nas ciências. Então, a razão, ela tinha a ver com o estudo da realidade, né? Então, você tinha que tirar suas conclusões com base na observação da realidade que te cercava, através de um estudo, né? Através do uso da inteligência. Então, racionalidade tem a ver com isso, né? Com essa capacidade humana de entender, de estudar e de compreender a realidade. Aí, como os iluministas, como as pessoas dentro desse movimento espalhavam suas teorias? Os iluministas usavam da escrita, né? Ainda não existia redes sociais, não existia jornal, não, jornal já existia, não existia televisão, não existia internet. Então, como é que eles faziam para espalhar as ideias deles? Eles usavam a escrita. E por que isso funcionou nesse momento, né? Porque na Europa, nesse contexto dos 1700, do século XVIII, já existia um nível muito maior de pessoas alfabetizadas, pessoas que sabiam ler e escrever. Sobretudo os nobres e os burgueses, né, que são as classes mais afetadas pelo iluminismo. Nesse contexto, a gente já pode adiantar que o iluminismo não é coisa para gente pobre, né, porque o pessoal mais pobre não tinha acesso à leitura e à escrita. Então, as ideias iluministas circulam entre quem? As pessoas mais ricas da sociedade, os nobres, uma parte da nobreza e, sobretudo, os burgueses, ou seja, aqueles comerciantes, os grandes e médios comerciantes. Assim, ao publicarem seus livros, seus folhetos e cartazes, os iluministas foram expandindo suas ideias pela Europa. Então, essa foi a forma que eles acharam para difundir, para espalhar as ideias deles. Aqui, inclusive, aqui do meu lado, temos uma imagem, né, do livro, um dos livros principais, né, das ideias, né, que espalharam as ideias iluministas, que é o Enciclopédiae, ou Enciclopédia, Dicionário Racional das Ciências, Artes e dos Fazeres. Está escrito em francês aqui, eu estou traduzindo livremente. É elaborado e publicado pelo Diderot, né, um francês, foi vamos dizer, o pontapé do movimento iluminista, né? Ele reúne, então, na enciclopédia, um compilado de grandes conhecimentos da humanidade, né? E aí, a partir disso, vão se disseminando as ideias iluministas, né? Essa valorização da razão, a valorização da ciência e a valorização do pensamento, da inteligência humana. E aí, voltando já naquela questão que eu falei, né? Então, quem eram os iluministas? Os iluministas surgiram, então, da classe burguesa, né? Os burgueses, e da baixa nobreza, os nobres com pouca influência. Então, os burgueses, nesse caso, são os membros da classe dos comerciantes, os banqueiros, as pessoas que não eram nobres, mas eram ricas. Já a baixa nobreza, como o próprio nome diz, eram partes da nobreza, eles tinham títulos de nobreza, mas não tinham influência como os grandes nobres, né? Então, essa nobreza também foi influenciada pelos iluministas. Aqui na imagem, vocês têm um bom exemplo de como era a reunião dos iluministas, né? Como é que eles gostavam muito de se reunir, né? Eram pessoas que não trabalhavam praticamente, né? Eram ricos, eram grandes empresários, nobres, enfim, herdeiros, e eles gostavam de fazer essas reuniões, essas festas, para discutir a filosofia deles e tal, disseminar as ideias, né? Você observa aqui que a maioria são homens, né? A maioria esmagadora, mas tem algumas mulheres entre eles, né? Mas o iluminismo, as ideias iluministas se espalharam dentro dessa classe social mais abastada, mais rica. E então, uma coisa importante de se falar sobre o iluminismo é como as ciências vão influenciar no iluminismo, né? Quando eu falo ciências, agora eu estou falando sobretudo das ciências exatas e sobretudo da física, por exemplo, né? Da ciência da física, da química, essas ciências mais exatas. Então, desde o Renascimento que a gente falou na aula passada,
no século XV e XVI, ocorreu o ressurgimento das ciências. Nomes como Copérnico, Galileu e Kepler vão reformular totalmente a compreensão que se tinha sobre o universo. Lembra que eu falei do modelo geocentrista, que a Terra estava no centro do universo, que foi transformado para o modelo heliocentrista, que é o modelo que a gente tem atualmente, que o Sol está no centro do universo, né? Ou seja, a Terra saiu do centro, né, para ser o Sol, né, que é a nossa estrela, a estrela do sistema solar. Esses caras foram muito responsáveis por essa revolução do pensamento, né? Então, a Terra tendo saído do centro do universo, modificou muito a forma das pessoas pensarem sobre muitas coisas, né? Foi um impacto muito grande não só para a ciência, para a história da ciência, mas para a compreensão do mundo, né? A relação do homem com o mundo, da humanidade, né, que eu quero dizer. E aí a natureza, ela pode ser, então, compreendida e explicada por leis universais, como a gravidade, a das órbitas planetárias. Então, ao contrário do mundo medieval, que tudo era explicado pela influência e pela ação divina, o Renascimento trouxe as ciências para dizer, não, existem leis, existem regras gerais da natureza que nos permitem entendê-la, explicá-la, né? Explicar, por exemplo, a passagem do dia para a noite, né? Se passa do dia para a noite porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo, isso foi descoberto nesse contexto, acho que foi pelo Kepler. Por que os dias se passam, né? Como é que os anos se passam, né? Através do movimento de translação, né? A volta que a Terra dá ao redor do Sol, né? É o que configura um ano. Então, tudo isso vai sendo explicado, né, tintim por tintim, pelos cientistas. Isso muda essa compreensão da própria religião e tal. A religião vai perdendo espaço para essas explicações científicas. E, inspirados por estes homens da ciência, que tiravam suas conclusões da observação e das experiências, outros cientistas passaram a construir suas ideias. Entre eles estavam o Isaac Newton, o Leibniz, acho que cortou aqui. Enfim, Newton, Leibniz, né, Descartes, né? O Newton, o Leibniz e o Descartes vão ser, enfim, novos cientistas que vão partir do trabalho desses cientistas do Renascimento, né, da época do Renascimento, e vão produzir suas próprias teorias científicas com base na experimentação, ou seja, fazer experiências, construir teorias, e na observação atenta da realidade. E aqui nós temos dois exemplos, né? O exemplo do Renascimento, que foi o Galileu Galilei, o italiano, né, que fez uma experiência para testar, né, a sua teoria de como a queda dos corpos, né, como é que se dava a queda de corpos com diferentes massas, né, com diferentes pesos. Né? O Galileu acreditava que os dois cairiam ao mesmo tempo, né? Chegariam ao solo no mesmo tempo, né? E aí ele descobriu que na verdade não era possível, né? Que o peso influenciava diretamente na velocidade com que esse objeto cairia, que isso é a base, é o pressuposto científico que vai levar à constituição da lei da gravidade, né? Essa lei que diz que os corpos tendem a cair. E aí nós temos justamente o Isaac Newton, que é um dos responsáveis pela construção da lei da gravidade, né? E aqui ele está fazendo um teste, está fazendo uma experiência, que é a experiência da refração da luz. Ele descobre, né, usando um cristalzinho, né, que a luz ela é composta por diversas cores, né? É a experiência da refração da luz, né? Então, que é a mesma coisa que acontece com o arco-íris, né? O arco-íris nada mais é do que o resultado do fenômeno da refração da luz. A luz branca, né, a luz que nós enxergamos, ela passa pelas gotas de água da chuva e é refletida, né, ela é refratada, ou seja, dividida, né, nas cores do arco-íris, como está representado aqui pela experiência do Newton. Então ele descobriu isso, né, foi uma das descobertas dele. Então vejam que temos
do Galileu ao Newton, uma tradição, né, da ciência, de busca por verdades científicas, não mais acreditar cegamente nos preceitos religiosos, mas agora questionar, na verdade, as verdades e tentar construir verdades científicas. Então, para a gente ir se caminhando para o final, quais eram então as principais ideias dos iluministas? Né? Quais eram, em que os iluministas acreditavam? Eles vão se colocar contra, né, a primeira questão aqui, se colocar contra o autoritarismo e a centralização do poder na mão dos reis. Então esse é um dos primeiros princípios dos iluministas. Eles vão ficar muito incomodados com esse poder absoluto dos reis, ou seja, o poder que os reis tinham, né, de comandar toda a sociedade, né? Então tudo dependia da vontade do rei. Então isso é uma das primeiras coisas que começa a incomodar os iluministas. Vão defender a ciência e a razão, né, ou seja, a visão de um mundo racional, em substituição ao misticismo, às crenças e à própria religião. Então eles vão criticar muito a Igreja Católica, né, por dizer que a Igreja Católica ela era meio que vendida para esses poderes dos monarcas, né, que a Igreja então ela estava mais envolvida com o poder do que propriamente com salvar as almas. Então vão existir muitos críticos iluministas à Igreja, né, e à religião como um todo. Eram favoráveis ao fim das desigualdades e injustiças, através principalmente da adoção de leis justas e equilibradas, igualdade perante a lei. Então é um dos princípios mais importantes dos iluministas, que vai ser fundamental para os movimentos que nós vamos observar nas próximas aulas, como a independência das 3 colônias, né, que os Estados Unidos da América, e a Revolução Francesa. Elas são diretamente influenciadas por esse ideal aqui iluminista. Igualdade e igualdade perante a lei, né? Então a ideia de que não deveriam existir reis, né, com poderes absolutos, que todos são iguais perante a lei. Outro grande importante princípio dos iluministas era a defesa da liberdade e principalmente da liberdade de expressão, porque isso também era algo que incomodava eles. Já que o rei era dono de todos os poderes, o rei ele acabava censurando muito as pessoas, né? Inclusive os próprios jornalistas. Então não se podia, a gente ouve muito falar sobre ditadura fazer censura e tal coisa, mas na época dos reis isso era algo muito natural até. Então existiam algumas situações, né, por exemplo, na Inglaterra, naquele contexto dos reis absolutistas, se você falasse mal do rei, de qualquer forma, você estava sujeito a castigos físicos brutais. De perder a língua, né? Se você falou mal, você perdia a língua, arrancavam a sua língua, arrancavam a sua orelha, né? Enfim. Então, não era só a morte, era todo um processo de tortura e às vezes a própria morte, apenas por falar mal do rei. Então, o que os iluministas queriam? Um tipo de governo em que você tivesse a liberdade de expressão a ponto de poder falar mal do próprio governo, né? E isso é uma coisa que ficou tão importante na história que até hoje é muito valioso, né, dentro da democracia, que existe a liberdade de expressão para que as pessoas, né, possam dizer, né, enfim, possam criticar sem serem punidas por isso, sem serem, enfim, perseguidas, mortas ou torturadas. Outra questão é a possibilidade de um mundo melhor baseado na colaboração entre os indivíduos. Então, os iluministas vão ser defensores, né, da união, né, a união entre as pessoas, né? Então, que não existisse mais essa divisão de classes em que se você nascesse enfim, em uma família nobre, você só se relacionaria com nobres. Se você nascesse numa família burguesa, você só se relacionaria com burgueses. Se você nascesse um camponês, você só se relacionaria com burgueses. Eles pretendiam unificar a sociedade, né? Então, todos seriam iguais, todos seriam, enfim, seria um mundo melhor, né? Claro que isso é um ideal, né? Quando a gente fala de ideal, a gente está falando de uma coisa que não necessariamente vai corresponder à realidade, né?
Então, os iluministas eles vão pregar bastante isso, mas a gente sabe que na realidade, no final das contas, mesmo com todo o processo de revolução que o iluminismo gerou, tanto a independência dos Estados Unidos quanto na Revolução Francesa, as desigualdades sociais permaneceram muito fortes, né? Mas aqui a gente está falando de ideais, ou seja, as pessoas acreditando, né, almejando coisas melhores. E, por fim, eles eram favoráveis ao processo de independência das colônias e que eram dominadas pelas nações europeias. Então, vejam aqui, justamente, o ideal mais importante para a revolução que levou à independência dos Estados Unidos, né, que era uma colônia, né, na verdade, eram 13 colônias da Inglaterra, né, e isso a gente vai ver nas nossas próximas aulas, mas, basicamente, aqui estão os ideais que vão levar, né, a todo esse processo de revolução, esse processo de modificação da sociedade através do iluminismo, né? Por isso que é tão importante entender esse movimento. E agora, trouxe aqui para vocês umas charges para a gente entender alguns dos principais filósofos do iluminismo. Aqui nós temos o Montesquieu, esse velhinho aqui, o velhinho da bochecha rosa. E ele vai falar o seguinte, ele vai dizer: não se pode pensar em liberdade quando o único homem promulga as leis, executa as resoluções públicas e julga as causas de seu trabalho. O que é que essa frase tem como consequência, né? O Montesquieu vai criar, a partir dessa frase, a ideia de que deveriam existir 3 poderes, ou seja, não mais deveria existir a figura do rei, que seria ao mesmo tempo essa pessoa que cria as leis, né? Promulga as leis, executa as resoluções e julga as causas do seu trabalho. Ou seja, o rei ele não tem que ser essa figura absoluta. Na verdade, o poder tem que ser dividido entre essas 3 esferas, né? Esses três momentos. Então, aí surge a ideia dos 3 poderes. O executivo, né, que são aquelas figuras, né, os cargos como presidente, prefeito, governador. O legislativo, que são figuras como deputados, senadores, que são quem criam as leis. E o judiciário, que são os juízes, né, enfim, os desembargadores, que são as pessoas que fazem, né, que cuidam da justiça. Então, se hoje nós temos todas essas estruturas em todos os países praticamente, né, se o poder ele é dividido nessas 3 arenas, executivo, legislativo e judiciário, a gente deve isso ao pensamento do Montesquieu, o pensamento iluminista. E outro pensador importante do iluminismo vai ser o Voltaire, né, outro francês, que vai falar uma questão muito importante também para os nossos dias, que ele vai dizer assim: não estou falando que não existem verdades absolutas, mas não há meios de alcançá-las. Por essa razão, a dúvida é o único ponto de vista lógico. Né? Aí aqui está Deus dizendo: não entendi direito, mas acho que foi uma indireta. E o Adão aqui embaixo dizendo: transforma ele em alguma coisa. Né? Então, basicamente o que ele está dizendo aqui é que, já que não é possível conhecer a verdade absoluta, ele vai primeiro dizer: não existem verdades absolutas, né? Então a coisa mais certa a se fazer é duvidar de tudo, né? Inclusive das verdades absolutas, como a própria religião. E a partir do pensamento do Voltaire vai se constituir a ideia de um Estado, uma separação entre Estado e religião. Até então, o Estado absolutista, o Estado da monarquia, ele junta essas coisas. Então, o rei, ele, sobretudo na França, ele era um representante de Deus na Terra. Né? Então, o que o Voltaire e o próprio iluminismo propõem é uma separação radical entre Estado e Igreja, e aí que se cria a ideia do Estado laico, que ainda é muito importante para as sociedades atualmente. Essa separação entre Estado e Igreja é bastante importante para o funcionamento das democracias. E, por fim, a gente tem os déspotas esclarecidos. O que são os déspotas esclarecidos? Eles foram os monarcas que absorveram alguns dos ideais do iluminismo. Eles buscaram fazer reformas para a melhoria da vida das pessoas,
mais educação, justiça, diminuição de privilégios, diminuição de impostos, mas ainda mantinham o poder absoluto e não aceitavam dividir esse poder. Então, um dos exemplos que nós temos mais marcantes de déspotas esclarecidos foi a grandiosa Catarina II, né? Ou Catarina a Grande, a imperatriz, a czarina russa, né? Uma das mais célebres monarcas da história, que assumiu a Rússia, né? E foi influenciado pelas ideias iluministas, construiu hospitais, escolas, fez reformas de modernização nas cidades e também limitou a interferência da igreja em seu governo, né? Então ela vai permitir também a prática de outros tipos de religião, né? Ou seja, a liberdade religiosa. Ao mesmo tempo que ela reduz a influência da igreja, ela permite outras crenças religiosas de acontecerem, né? Então, ou seja, ela faz uma laicização do Estado, ela afasta o poder da igreja do poder do Estado. E a Catarina, ela vai ser inclusive responsável, né? Ela vai ser da linhagem dos Romanov, né? Que vão ser, por muitos séculos, os czares da Rússia, que equivale aos imperadores. Vai fazer reformas urbanas que vão dar origem às grandes e belas cidades russas, né? Como Moscou ou São Petersburgo, né? Que foram grandes cidades imperiais. Então a Catarina, ela não leva o nome de Catarina a Grande à toa, ela realmente foi uma grande monarca, uma monarca muito sábia, que soube, como ninguém na Rússia, tentar trazer o desenvolvimento para esse grande país, né? Para essa grande nação. Mas ela era uma déspota esclarecida, então nesse sentido ela trouxe todos esses benefícios, todas essas reformas, mas não aceitou dividir o poder dela com ninguém, né? Então ela era a czarina, ela era a rainha, ela era a imperatriz da Rússia e não dividiu o poder com ninguém, né? Ela era uma mulher super forte nesse sentido. Então basicamente é isso, né, pessoal? Vocês, assim, a conclusão que a gente chega sobre tudo isso, né? O que nós podemos tirar do iluminismo? Então, por fim, o iluminismo ele foi esse movimento intelectual que valoriza a ciência e a razão, vai ser composto apenas de duas classes, né? A classe dos burgueses e a classe dos nobres. Vão criticar o governo, governos autoritários, né? O governo dos reis autoritários. Vão dizer, então, que a sociedade precisa mudar, e essa sociedade vai mudar, né? A partir dos ideais iluministas, essa sociedade vai mudar em muito pouco tempo. Então, a partir do momento que a história tem a estreia dos iluministas, né? A partir do momento que o palco da história recebe a influência dos iluministas, em muito pouco tempo vai ocorrer uma verdadeira reviravolta dentro da Europa, né? Não tanto da Europa quanto fora, né? A revolução que leva à independência dos Estados Unidos, né, já gera um grande burburinho, uma grande situação, uma grande bagunça. E aí vem a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa também vai ser um dos eventos que vai marcar de forma, enfim, bastante dramática a história da Europa, né? Porque ela não mexe só com a história da França, ela mexe com toda a Europa. O processo da Revolução Francesa vai ser um processo muito conturbado e muito traumático dentro da Europa. E também, é claro, para os próprios franceses. Então, é por isso que eu trouxe para vocês esse movimento, para a gente tentar entender as origens do pensamento que levam a esses processos históricos que vamos ver nas próximas aulas. A começar pela independência das 3 colônias britânicas, nós vamos estudar na próxima aula, né, a independência dos Estados Unidos, como se deu, né, todo aquele processo, né, como é que 13 colônias se tornaram uma das maiores nações de todo o mundo, os Estados Unidos da América. Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Não vou passar atividade essa semana. Vamos ter aí esse processo de adaptação, de como vão ser as nossas aulas daqui para frente. Então, primeiro a gente vai organizar a casa, vamos tentar entender vocês vão tentar entender como é que vai se dar isso. E por isso não vou passar atividade essa semana.
essa temática vai se juntar com a temática da próxima semana e na outra eu passo uma atividade, sabe? Coloco 2 questõezinhas sobre iluminismo junto com a da próxima semana, a aula da próxima semana, e aí a gente faz uma atividade. Então, essa semana não vamos ter atividade. Então, assistam a aula de toda forma, porque vale a presença, né? É importante isso. Preencham aqui nos comentários, vai ter o link fixado da frequência, lembrem de preencher a frequência. Se não conseguirem, preencham nos comentários, né? E lembrem, pessoal, sempre que possível, comentem aí alguma coisa, algo que chamou a atenção, algo que vocês não sabiam, algo que vocês têm dúvida, que não ficou muito claro durante a explicação, né? Para ir me ajudando a ajudar vocês. Então é isso, até a próxima semana e espero que todos fiquem bem aí. Até lá, tchau!